Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Nós estamos às 10 horas e 14 minutos. O Bora Conversar de hoje traz uma história inspiradora. É de uma pessoa que não teve uma trajetória fácil, não. Mesmo assim, conseguiu superar as adversidades e viu no empreendedorismo uma forma de mudar a situação da vida dela. Cleusa Maria da Silva foi a terceira geração de boias frias da família, trabalhando desde pequena, desde criança. Começou a vender bolos, por acaso, e se tornou a fundadora da Sodier Doces, a maior franquia de bolos do país. Ela conversa agora com a gente. Cleusa, bom dia! Seja bem-vinda. Bom dia! Opa, tudo bom? Tudo bem, grande abraço para a senhora. Vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória, que é significativamente bela e inspiradora. Lembrar aqui aos ouvintes que o Bora Conversar da Jangadeiro, você acompanha pela FM 101.7, pelo telefone 981543814, manda indagações, perguntas, no chat do YouTube também, pelo Facebook também. Eu vou começar perguntando à senhora, me chamou a atenção o nome, por que o nome Sodier? O que é que significa? Sodier significa a junção do nome dos meus dois filhos. Sou de Sofia, Dier de Diego. Eu tenho um casal de filhos e houve uma época que houve uma mudança na marca. A marca, quando começou, não tinha esse nome, mas houve uma necessidade de uma troca, né, da marca, e aí a gente chegou na junção do nome dos meus dois filhos. Então, Sodier é aí fechando o grande elo aí da família, né, pelo qual a Sodier foi criada para sustentar a minha família. Então, fechou esse elo aí com o nome dos meus filhos. A Sodier já foi criada com expectativa dessa expansão no mercado. Hoje ela está não apenas em Fortaleza, mas em outras cidades do país também, não é isso? Ela está em 13 estados e também em Orlando. Então, nós já ultrapassamos aí a fronteira, graças a Deus. Já estamos em outro país também. Como é que foi o início da sua trajetória? Vou lembrar aqui que desde criança a senhora trabalha. Eu me recordo que aos 13 anos já trabalhava também em funções lá na minha cidade, na cidade de Iguatu, não na minha cidade de Acopera, mas em Iguatu, varrendo a coletoria estadual e tomando conta das chaves. Abrir e fechava lá, era incrível. Com 13 anos a gente tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade também foi marcada desde cedo? Sim, que geração boa essa nossa, né? Que as pessoas pensam que é ruim você começar a trabalhar um pouco mais jovem. Você pode até abrir mão de algumas coisas, mas também faz pessoas fortes, né? Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, por grande necessidade, né? Minha família, meus pais tinham 10 filhos e era impossível só meu pai e minha mãe conseguir sustentar todas aquelas crianças com dignidade. Então, obviamente, a gente começou a trabalhar muito cedo e eu comecei aos 9 anos. E, sem dúvida, foi sim um trabalho, foi entender que só com trabalho e com o suor do seu rosto é possível vencer, sim, na vida. E eu acho que isso influenciou muito, me transformando numa pessoa forte que eu sou hoje, começando a ter responsabilidade desde muito cedo. Agora, quem lhe vê hoje em dia, CEO de tantas unidades da Sodier, nem imagina que a sua história começou bem engraçada. Você não sabia fazer bolo. Aprendeu com a patroa? Sim, eu tanto não sabia fazer bolo, como também nunca tinha tido uma festa de aniversário e nem tinha noção ou a importância pelo qual o bolo tem na vida das pessoas, né? As pessoas comemoram mêsversário, o aniversário, o casamento, o noivado, tudo se comemora com bolo, né? Toda a felicidade. Eu tenho o privilégio de trabalhar com um produto que comemora a felicidade das pessoas. Isso é muito bom, mas eu, de fato, não só nunca tinha tido um bolo, como também não sabia fazer bolo. Eu comecei exatamente fazendo um favor para minha patroa, ela quebrou a perna, precisava fazer um bolo de 35 quilos, me pediu ajuda,
e eu fui, depois de trabalhar o dia todo, eu fui lá, ela me ensinou, sentada numa cadeira, me ensinou como assar o bolo, me ensinou a fazer o recheio, me ensinou rechear o bolo, cobrir, e levou esse bolo já para mais de 300 pessoas. Então, o meu primeiro desafio foi, de fato, um grande desafio, e eu passei muito bem, graças a Deus. E a trajetória como boleira surgiu a partir daí ou ainda levou tempo? Levou um tempo ainda, porque eu ganhava um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, eu estava separada, tinha um filho para criar, então eu não tinha muitas condições de ir além de sustentar meu filho. E precisava ter algumas coisas, comprar uma batedeira, comprar produto. E aí minha patroa, que fazia bolo já há 10 anos, ela que pediu para que alguém substituísse ela, desse continuidade a um trabalho que ela já fazia. E ela me ofereceu essa oportunidade, mas eu não tinha nem experiência e nem condições financeiras para assumir essa responsabilidade. Então, levou mais ou menos 6 meses. Ela, mesmo depois que eu fiz esse bolo, ela falou para mim, ó, você fez um bolo tão bem, todo mundo achou que foi eu quem fiz o bolo, até brincou, né, tudo que, sua mão é abençoada, tudo que você toca vira ouro, e ficou ali me incentivando. Mas eu falei para ela, eu não tenho condições para comprar uma batedeira planetária, que hoje é equivalente aí a R$ 600, seria mais ou menos a metade do meu salário. Aí um dia ela chegou de manhã, numa segunda-feira, com uma caixa, me entregou uma batedeira na mão e me disse, olha, tá aqui essa batedeira, leve para sua casa, me pague como você puder e vou encomendar um bolo para o aniversário dos funcionários todo mês e vou indicando meus clientes para você. Aí acabou me convencendo, eu fui para casa, no outro dia já cheguei com o bolo para os funcionários, todos amaram o bolo, ela me deu uma receita, eu fui lá e fiz certinho na minha casa, eu morava pertinho do meu trabalho, então eu trabalhava das 7 às 5 e chegava na minha casa tipo 5h30, 6 horas, e ali eu ia até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo bolo para entregar no outro dia de manhã ou na hora do almoço, e durante 2 anos eu fiz esse processo. Interessante, interessante mesmo. Nós estamos conversando, para você que abriu o rádio ou entrou agora no YouTube, com Dona Cleusa Maria da Silva, de 53 anos de idade. Ela nasceu em Bandeirantes, no Paraná. Começou a vender bolos por acaso, se tornou a fundadora da Sodier Doces, uma loja de bolos que tem 312 franqueados pelo Brasil e atingiu o faturamento anual de 290 milhões, isso em 2018. Hoje aumentou mais esse faturamento, né, Dona Cleusa? Graças a Deus. Hoje faturamos 600 milhões. Lá. Agora, é muito bolo, né? É um faturamento expressivo, bacana e de muita luta. Esse ano acho que a gente completa 26 anos de luta aí, mas vale muito a pena batalhar pelo aquilo que você deseja e que você quer. A ideia de franquear surgiu mesmo de você ou de alguém da equipe? Surgiu de clientes. A minha vida foi pouco planejada, mas foi muito focada, entendeu? Eu sou uma pessoa com muita determinação. Seria impossível chegar onde eu cheguei se não tivesse foco e determinação, mas eu nunca fui planejando nada, até porque a vida foi atropelando, né? Não tinha muito tempo para fazer planos. Então, era um cliente, o Roberto, ele vinha toda semana na minha lojinha, que só tinha 20 metros quadrados, e ele levava o bolo para São Paulo. Eu comecei em Salto, uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo, que é aí a capital, né, do nosso país, aí uma grande cidade, mas eu estava numa cidade muito pequena, de 100 mil habitantes. Então ele vinha e falava, olha, todo final de semana eu tenho que vir aqui buscar bolo para minha família que adora, para minha esposa, para minhas filhas. Por que você não monta uma loja em São Paulo? Aí eu falei, como? Eu lá em 20 metros quadrados, sem nenhuma condições. Aí ele falou, tem uma forma de franchise, ainda falou todo chique, né? Eu nem sabia o que significava, confesso. Aí ele falou, olha, é franquia, você pode franquear o seu negócio, você pode multiplicar o processo. E aí eu fiquei ouvindo, mas também não tive muito interesse inicialmente. E toda semana ele estava lá falando para mim, e aí, você pensou? Mais ou menos 6 meses depois, eu levantei um dia de manhã,
tomei um ônibus e fui até São Paulo, na Avenida Paulista, e fiz um curso na ABF, que é um local onde as pessoas fazem curso, que cuida de franqueados, né, de franquia, de um modo geral. E lá eu fiz um curso, comprei alguns livros, como eu amo ler, não tive nenhuma dificuldade, e li franquia de A a Z, e tudo que podia falar sobre franquia. E mais ou menos 20 dias depois eu liguei para o meu cliente e falei, pode vir aqui que você vai ser meu primeiro franqueado. E assim aconteceu a primeira franquia. Que coisa! 2 anos depois eu já tinha 50. Que coisa boa! Só lembrar aqui que com 16 anos, Cleusa foi trabalhar como arrumadeira na casa dos tios, terminou o ensino fundamental, se mudou para Salto e foi viver com os avós. Foi daí que você recebeu o convite para ir para São Paulo e realmente empreender o que você hoje fatura como uma realmente excelente empreendedora. Começou a fazer fama trabalhando na fábrica. Você trabalhou numa fábrica de alto-falantes, é isso? Sim, eu fiz um pouco de tudo na minha vida. Eu trabalhei de empregada doméstica 2 anos. Quando meu pai faleceu, num acidente que deixou minha mãe lá com 10 filhos, eu era a terceira, nós fomos trabalhar de boia fria. Aos 16 anos, meu tio veio querendo pegar uma criança para ajudar minha mãe. Minha mãe não queria dar nenhum dos filhos, mas eu ouvi a conversa e falei, não, mãe, eu quero ir para São Paulo. Aí eu parei de trabalhar de boia fria e fui para São Paulo. Lá eu fiquei 2 anos trabalhando de empregada doméstica. Mas lá também eu conheci um mundo que até então era totalmente inacessível. Eu não tinha acesso a nada daquilo. Eu conheci um outro mundo, mas também descobri que aquele não era o mundo que eu queria. Ficar em pé, servindo meus patrões, sem muito entender o porquê que eu tinha que servi-los, nada contra, porque eu era paga para isso, mas eu tinha que buscar algo melhor para a minha vida. Então, eu comecei a estudar, pedi para minha patroa, fui fazer o objetivo, trabalhei de dia, estudei à noite, aí eu voltei para o interior 2 anos depois, para a casa dos meus avós, já terminando a 8ª série, né, que era a primeira base aí do ensino fundamental. E aí eu consegui um emprego numa empresa de alto-falantes. E nessa empresa eu fiquei 5 anos de ajudante geral. Aquela pessoa que faz todos os trabalhos dentro de uma empresa, numa linha de produção. E lá eu saí para trabalhar para uma empresa menor, onde começa a minha história de bolo. Eu saí de uma empresa grande, com mais de 400 funcionários, vim para uma empresa de 15 funcionários, que fazia peças para a grande empresa onde eu trabalhava. Meu gerente que me trouxe, né, que a esposa dele fazia bolo. Uns 6 meses depois, infelizmente, ele acabou falecendo. E a esposa dele, que não entendia nada de empresa, só sabia fazer bolo, veio para a empresa. Eu tinha um pouco mais de experiência, ou ajudei, né, no que eu podia, e depois ela passou a experiência dela para mim. Então, foi uma troca muito feliz. É interessante, Cleusa, e ouvintes também, aos internautas. Olha o exemplo dessa senhora que marcou a sua vida desde cortadora de cana, trabalhando como boia fria, passou exatamente a trabalhar nessa empresa de alto-falantes, fundou a primeira fábrica de doces, vamos dizer assim, com o nome de Sensações, e depois houve o problema exatamente de mudança, né? O que fez levar, então, a doceria a mudar de nome. Aqui tem ouvinte, internauta, perguntando, afinal de contas, quanto é o... Bota o investimento. Cleilson aqui. Cleilson. Fala, Cleilson. Alô, Cleilson? Fala. Donato, tem como perguntar ela quanto é que custou uma franquia dessa dela? Pronto. Ele está querendo saber quanto custa uma franquia da sua empresa. Investimento. Hoje, para se montar uma loja, em média, vai de 300 a 600 mil reais. 300 mil se for uma bem pequena, ou uma segunda loja, né, um ponto de venda, mas na faixa de 600 mil reais se você montar uma loja desde o início, porque vitrine e os maquinários e reforma, tudo isso chega aí num valor aí de 600 mil reais. O início da atividade teve problemas com a empresa multinacional, a ponto de você realmente mudar o nome da empresa para Sodier. E hoje, inclusive, a multinacional, que é da Suíça, se não me falha a memória, a multinacional, ela hoje é parceira sua, não é?
Sim, não sei se eu posso falar o nome Pode, aqui. fale, aqui pode. A Nestlé. É a Nestlé. Eu já usava os produtos Nestlé Inclusive, o bolo de desde o moça é muito início, bom. quando eu comecei lá atrás. De fato, eles têm produtos de primeira linha e eu optei por trabalhar com produto de primeira linha em respeito aos meus clientes. E assim, anos depois eu descobri que a minha marca não passava, porque a Nestlé tem um chocolate chamado Sensação, um chocolatinho, que não tinha muito a ver com o que eu estava fazendo, mas infelizmente o NPI entendeu que não poderia passar a marca, e 10 anos depois minha marca, eu já estava com 74 lojas, e decidiu que eu não conseguiria levar a marca para frente. Foi um dos momentos mais difíceis pelo qual eu passei, que de repente você vê toda a sua estrutura pronta e da noite para o dia aquilo não consegue mais. A gente levou uns 4 meses para chegar na nova marca, foi inclusive uma gerente minha, Alessandra, que um dia escreveu num guardanapo o nome lá, Sodier, e me disse, aqui está o nome da sua empresa, aqui está o nome, a junção do nome dos seus filhos. Foi um momento muito importante, eu chorei porque eu já estava desesperada sem saber o que fazer. Tempo depois, a Nestlé até me ofereceu uma parceria para continuar usando a marca que eu já usava, mas eu não queria ser dependente de uma multinacional. A Nestlé é uma empresa suíça de ações de mercado, né? Ela não tem um dono. Então, eu falei, como que eu vou ficar na mão de uma empresa? Não dá. Então, eu resolvi deixar Você queria ter luz própria, não ficar à sombra da empresa, não é? Exatamente. Eu acho que viver à sombra nunca é bom para ninguém, né? Ter luz própria é o melhor que a gente pode ter na vida. E foi isso que eu busquei sempre. Então, eu resolvi encarar uma nova marca e deu tudo certo, graças a Deus. Pois olha, essa ex-boia fria hoje tem... A Sodier está lá na Flórida, nos Estados Unidos, em 13 estados, 13 estados do país, aqui em Fortaleza. Eu vou até dizer que não é fazendo publicidade, não, mas é registrando um fato que é uma acontecência. Vou misturar aqui a palavra acontecência, aquilo que, de repente, é tão fabuloso que a gente tem que dizer. Existe aqui hoje na Barão de Estudas tem uma, no Iguatemi Bosque. E no Iguatemi também. O Yuri, esse nosso companheiro aqui que estava nesse momento falando, ele estava passando sua página aqui com os anúncios dos produtos doces e bolos que você vende. Minha boca cheia d'água. Ai, vou mandar um aí para vocês experimentarem, que é delicioso mesmo, é muito bom. Agora, qual é o que sai mais? Olha, antes dela falar, eu vou até deixar aqui o que é que tem lá, Yuri? Vai. O preferido, olha, inclusive aqui a nossa diretora, a Isabela, ela falou o olho de sogra, ela disse que o olho de sogra, a Isabela Martin, disse que é um dos mais famosos lá na casa dela. Como é o olho de sogra? Olho de sogra é com ameixa, tem isso, coco também, de né? leite. Muito bom. É um bolo muito gostoso, principalmente para quem gosta de um bolo um pouco mais doce, tá? E aí a gente tem entre os 10 bolos mais vendidos, tem alguns, varia muito de região para região, mas temos aí o Leite Ninho, né, que é o Delícia de Leite 1 e 2, que são bolos campeões de venda, morango com leite condensado, airado, que é o meu predileto, que eu adoro, Alpe Suíço. Então a gente tem aí uma lista aí de uns 10, 15 bolos que são os tops aí, vendido em todo o país. Agora, dona Cleusa, esse menino que está aqui, ele é boleiro também. Que legal! Jornalista e boleiro. É uma aventura, às vezes, fazer uns bolinhos. Ai, e bom, ele é bom. Traga aqui o pessoal da redação que gosta, né? De vez por outra, traga uns bolos para cá. Olha, eu estou parabenizando a senhora pelo empreendedorismo, pelo empreendimento da Sodier, pelo exemplo de vida marcante. Às vezes a gente encontra pessoas que têm até a família bem colocada, situada economicamente, e está lá, eu não gosto da vida, a vida de é ruim, semana de trabalho, sempre se queixando, sempre se lamentando, e a senhora é um vulcão de exemplos poderoso a vomitar, entre aspas aqui, a vomitar exemplos de grandeza, de que a vida é um bem que a gente tem de tratá-la como a grande função que nós temos de empreender e de ganhar espaço. Parabéns à senhora. Obrigada. É um orgulho imenso poder participar.
poder incentivar as pessoas que acreditem mais, né? As pessoas precisam acreditar no potencial, não pode... As pessoas são muito, assim, nós temos uma mania de ser vítima, né? Muita dependência dos poderes públicos. Eu acho que é tão bom quando você não depende de ninguém. Eu fui buscar porque eu não queria que minha mãe continuasse de boia fria, eu não ia admitir que meu filho fosse a 4ª geração de boia frias. Nada contra quem trabalha, todo trabalho é digno, mas se você tem condições de lutar para você ter sua casa própria, para você ter uma vida melhor, para você dar estudo a teus filhos, gente, vá à luta, porque é possível vencer. Eu venci sem nenhum centavo no bolso, sem ajuda financeira de ninguém, mas com uma família que me dava apoio. Minha mãe me apoiou muito. Minha mãe trabalhava de boia fria e de madrugada levantava às 3 da manhã para me ajudar a enrolar brigadeiro. Meu filho, com apenas 8 anos na época, ficava até de madrugada sentado numa cadeira, debruçado, dormindo numa mesa, esperando eu terminar um bolo para a gente dormir. E inclusive a senhora dormia no carro depois de uma noite, ficava deitada no primeiro carro que a senhora comprou, que foi 5 anos depois, né? 5 anos depois eu comprei um carro, um Golzinho, que eu falo que hoje mesmo, tendo a oportunidade, graças a Deus, de ter carrões, o carro que mais, de fato, me deixou emocionada e que eu nunca esqueci foi um Golzinho branco, 1.0, que eu ganhei um ramalhete de flor e eu ainda me lembro, em acho que 60 parcela, um negócio absurdo, mas eu vou te contar, eu nunca esqueci a oportunidade, o primeiro carro, a dificuldade que eu tive para comprar esse carro, e esse carro, de fato, muitas vezes, eu dormi durante o dia, porque quase não tinha cliente, a loja era num bairro, mas a canseira era imensa, e por muitas vezes o cliente bateu lá no vidro do carro, e eu estava lá dormindo um pouquinho, para poder conseguir, à noite, trabalhar novamente, porque eu não tinha funcionário. Então, eu mesma fazia meus bolos com a ajuda da minha mãe, e eu levava para vender. Mas, assim, não reclamo de nada, não. É com muita gratidão que eu passei por todo esse processo. Esse processo foi a base para me ajudar a chegar onde eu cheguei. Esse processo foi para meu filho ser o homem que ele é hoje, que eu tenho muito orgulho, para ver minha família bem. Isso não tem preço. Olha, a gente fica emocionado diante desse depoimento, um testemunho de vida que é marcante. E os ouvintes estão fazendo relação aqui a Ângela Silva. Bolo de delícia de leite com avelã muito é o melhor do mundo, a Ângela Silva está dizendo. A Silvia Pacola diz, história linda de superação e sucesso, além de bolos deliciosos. O Ademir Brito, parabéns. Amiga, apoiadora. Parabéns. Sucesso mais e mais. Inspirador. Ulisses Freire, inspiradora demais. Parabéns, Cleusa. Sou fã e amo tudo da Sodier. Olha, tem também uma mensagem aqui, aproveitando, no WhatsApp aqui, olha, da Ângela. Minha primeira experiência na Sodier foi no meu primeiro encontro com meu marido, olha só. Bolo de iogurte. Olha, bolo e iogurte. Hoje, depois de 7 anos, somos franqueados com muito amor e orgulho. Olha só que bacana. Que bom! Que bom! Sempre. Eu vou bater palmas para você. Muito bom. Obrigada. Somos gratos, inclusive ao Yuri, que foi quem despertou a pauta desse Bora Conversar de hoje, trazendo aí de São Paulo essa história fabulosa, que dá um filme, hein? Já pensou? Alguém já chegou? Livro também, né? Dá um livro também. Você poderia, se não é seu desejo de escrever, mas um ghostwrite, como é chamado, alguém, um jornalista que queira contar a sua história, vai dar realmente um bom... Uma doce história. Já fui convidada algumas vezes, né, para escrever esse livro, mas eu acho que eu estou esperando um pouquinho mais para a história ficar ainda melhor. Então, mas vai sair, uma hora esse livro vai sair. Ele já quase saiu ano passado. Tive muitos convites, mas eu estou um pouco reticente a isso. Mas uma hora esse livro sai, se Deus quiser. Tudo no tempo de Deus e na hora certa. Isso. Amém. Um abraço para a senhora. Muito obrigado pela sua aquiescência de conversar conosco e de dar essa lição de grandeza humana. Parabéns.
Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada a todo o povo do Nordeste aí, do Norte do país, que nos abraçou, que nos acolheu. A gente está crescendo aí. Acabamos de inaugurar uma loja de João Pessoa, um grande sucesso. Estamos em Natal, em Salvador, aí em Fortaleza, em toda a região, ficando forte. E a gente está muito feliz. Esse país é lindo, né? Então, verdade, cada dia a gente está ficando mais forte, a marca sendo bem aceita. E eu sou muito grata a cada cliente, a cada pessoa que um dia entra na nossa loja, compra um pedaço de bolo, sai feliz. E nós ficamos muito felizes com isso também, nossos franqueados. Nós somos muito grata a todos. Obrigado, dona Cleusa. A Ana Reis está dizendo emocionante. Eu posso dizer que meus olhos estão nublados diante da emocionante história sua. Grande abraço. Obrigada. Grande abraço para vocês também. 10h40. Você ouve Jangadeiro Band News.